muito tempo, temos ouvido falar sobre histórias, algumas delas sem nenhuma explicação. Por muito tempo, mistérios passam de pessoa para pessoa e deixam um rastro de dúvida e medo. Alguns vêm, outros escutam, e poucos podem sentir. Esse é apenas um diário das histórias que o povo conta, uma busca incansável pelo fantástico. Queremos ver o que nenhum homem jamais viu. Perus, 1924. O grupo canadense Portland inaugura a maior fábrica de cimento do país. Escondida pela folhagem dos eucaliptos, uma estradinha de ferro levava à cidade vizinha. Lá, os operários iam buscar o minério que estava faltando na produção de cimento. A fábrica, com cerca de 1.500 funcionários, era a razão da vida e da morte desses homens cobertos de pó, dos pés à cabeça. 1983. A fuligem da produção de cimento continua causando a morte dos funcionários. As histórias começam a nascer e não há mais para onde fugir. A primeira fábrica de cimento do país é desativada por conta da poluição. O terreno é abandonado e verá alvo de mistérios. Eu vim aqui várias vezes já, e uma das vezes que eu vim, me contaram uma história que eu me assustei porque eu vi um pedaço da história aqui. Antigamente Perus era só barro, terra, estradinha de terra, e tinha um casamento. Aí eu não lembro por qual motivo, o cavalo que estava carregando a noiva se assustou, e ele veio correndo para a fábrica. E esse cavalo caiu num poço com a noiva, ele caiu em cima da noiva, de lado, em cima da noiva. A noiva acabou morrendo, o cavalo também. E uma das vezes que eu vim pra cá, ali embaixo, eu vi o cavalo da noiva, todo machucado, de um lado todo sujo, só um lado. A natureza também é parte do que não conhecemos, e em cada ser existe um mistério. Para os animais? Eles morrem e viram fantasmas de animais. Existem duas explicações. O Brasil entende pouco essa perspectiva. Uma é que o animal também tem, animal que tem sangue tem espírito individualizado, né, segundo o que a gente entende. Então ele pode também ficar naquele lugar. Outra coisa que vem de uma tradição muito mais japonesa, eles falam que quando há uma condensação de um certo tipo de energia que parece com esse animal, então, sei lá, o cachorro ele tem uma certa característica de sentimentos, e quando isso é condensado e jogado num mesmo espaço, ele pode tomar forma de uma espécie de vulto. Então se vê esse bicho, mas ele na verdade não é um espírito individualizado, ele é só um vulto de uma condensação da energia, como uma obra de arte. Você pensou alguma coisa que tem a ver com aquela emoção e você pintou um quadro, você fez uma escultura, alguma coisa dessa natureza, então ela se manifesta ali. E aí fica, como a energia está condensada, ela fica ali também. Segundo o que a gente compreende, o que a gente pensa, a coisa mais importante que tem é a palavra, né? Então quanto mais você jogar palavras de maneira, eu não gosto muito do termo, mas de maneira positiva, palavras que libertem essa energia, que troquem a energia, aquilo que estava condensado desaparece e resolve a questão. A minha questão é sempre, dá para resolver. Toda a questão mal assombrada não é para sempre. É só você usar da palavra e uma espécie de limpeza que dá para fazer através da palavra. Alguns dizem que essas aparições são uma obra do divino, outros que pode ser apenas uma alucinação. Além de buscarmos o que ninguém viu, buscamos saber o que quase ninguém entende. Na verdade, essas aparições são os espíritos que desencarnaram no lugar. E muitas vezes eles aparecem mesmo pela sua vontade. Muitos são pela ignorância, por não saber que ainda estão desencarnados, e outros permanecem ali justamente para assustar, são espíritos brincalhões. Aqui tinha um funcionário que foi encontrado morto. Dizem que ele morreu por conta da fuligem. E ele foi encontrado morto aqui, e diz a lenda que de noite, normalmente, ele aparece aqui, junto com milhares de outras histórias que tem aqui. Em cada canto aqui tem uma história diferente. A Seitineia entende que o ser humano é filho de Deus, é perfeito, e se manifesta como um espírito individualizado. E aí depois do espírito você forma como se fosse um casulo, você forma o corpo físico. Quando você perde o corpo físico, você não sabe que você é espírito, você sente necessidades das questões físicas.
Então por isso que em muitas religiões é feito orações e se levam palavras para que o espírito compreenda que ele não tem mais o corpo, que melhor ainda, que ele não era aquele corpo era só uma espécie de vestimenta que ele usava, para ele poder continuar o processo dele eterno. Então, quando essas manifestações aparecem em uma casa que está mal assombrada, alguma coisa assim, é que muitas vezes o espírito está apegado a esse lugar, né, ou a questão física dele, ou ele teve raiva de alguém, ele foi injustiçado, então ele está ali movido pelo apego que ele tem à raiva que ele sente. No momento que ele se liberta disso, o local que até então pode ser amaldiçoado ou mal assombrado, deixa de ser mal assombrado. Alguma dessas histórias, quando beiram um absurdo, causam uma dúvida. Quando se está sozinho, alguns podem chamar até mesmo de alucinação. Tem alguns dados científicos que comprovam algumas coisas, né? Existe uma passagem que aconteceu no Sri Lanka, que é muito interessante, que é eles estavam filmando, fazendo um documentário no Sri Lanka, e aí eles viram uma moça dançando perto de um castelo. E ficou todo mundo assistindo, e aquilo foi filmado. E todo mundo que estava da equipe viu aquela moça. Depois, quando chegaram para assistir o vídeo, não tinha nada. Estava filmado e não aparecia a moça dançando. Quando foram perguntar para as pessoas do Sri Lanka, eles saíram correndo e não queriam falar sobre o assunto, porque era uma lenda de lá, possivelmente uma lenda parecida com o que vocês viram, e a coisa apareceu. Então é um fenômeno coletivo, não deixa de ser alucinação, né? Se é uma pessoa só vendo uma coisa, aí você fala assim, não, é você que está alucinando, pode estar alucinado, está imaginando, mas como foi de uma maneira coletiva, todo mundo, uma equipe inteira de cinema viu a manifestação espiritual, então se comprova que tem realmente alguma coisa. Ninguém daquelas pessoas que estavam ali, nenhuma daquelas pessoas sabiam, só os moradores, depois que eles foram consultar eles sobre a história, mas mesmo assim eles não quiseram falar, né? Eles tiveram que pesquisar, porque para os moradores aquilo era uma maldição, não pode tocar no assunto. A filosofia sempre teve interesse no divino. Grandes pensadores falavam do espírito e da vida eterna. Tem algumas coisas que se falam, alguns autores tratam de algumas coisas, né? O Platão fala da reencarnação, que não é igual à perspectiva do espiritismo, por exemplo, mas algumas coisas se assemelham, né? Para o Platão, o mundo ideal é onde estão as almas, é a sede da alma, a sede perfeita da alma, e isso na República, no livro 10, que a gente chama, né? Capítulo 10, livro 10, o mito de Er. E aí a alma, ela sai do mundo das ideias, ela faz uma travessia muito longa para chegar a encarnar. E aí tem um rio que é chamado Rio Lete, o rio do esquecimento. E o quanto da alma bebe desse rio, mas ela esquece do mundo ideal, das coisas da perfeição, e reencarna. Então a pessoa que já nasce e tem uma espécie de talento, sabedoria e tal, é que nessa travessia ela bebeu pouco do rio. Tem uns que mergulharam, não lembram nada. Por isso que o Platão vai falar assim, quando você conhece alguma verdade, alguém te fala uma coisa que é verdadeira, você fala assim, a sensação é de lembrança, que a gente chamar de anamnese, né? Que você faz o retorno, uma coisa, eu sei, isso aí é verdade. É uma espécie de lembrança, porque na sede, né, no âmago da alma, todo o conhecimento já está lá, né? Então, que eu me lembro assim, de primeira, que vai tratar alguma coisa da questão encarnar, desencarnar, o Platão, e muitas das questões espíritas até foram beber em fontes platônicas para falar sobre isso. Você sabe alguma coisa sobre a escolástica? Na escolástica, não sei, porque para eles uma boa parte, né, da escolástica, o inferno era um local físico real, né? Então você desobedecer ou ficar em pecado, você iria parar, não sou grande conhecedor da Idade Média, conheço algumas coisas, você ia para aquele lugar, né? Então era diferente um pouco, né? E a noção de espera do juízo final era uma coisa mais presente para eles. Então depois, na Idade Moderna, essa perspectiva muda um pouco. Só que até hoje tem gente que acredita que você vai para o inferno físico, mas lá era mais geral esse tipo de entendimento. Né? Escondido atrás da fé dos homens comuns, o mistério dança nas mãos daqueles que são apaixonados pelo sobrenatural. Além das grandes greves e da morte de milhares de funcionários da fábrica, dormem as histórias que o povo conta.